Unha de Mindinho mandou aqui, ó. Por que a maioria dos autistas são viciados em dinossauro e no Sonic? Viciados é uma palavra muito forte. Pode ter esse. Brunão, chega aqui. Deixa eu ver a tatu. Índice, dados diagnósticos aqui. Eu era no The King of Fighters. Aliás, eu quero dizer que se fosse o 94, dava um pau em você. Vamos lá embaixo depois que acabar? Vamos jogar. Demorou. Cara, eu não sei. Você não quer faz saber... tempo que eu não jogo. Tô me desculpando. Não quer saber hiperfocos de de mulheres? Hiperfocos de mulheres. Hiperfoco maquiagem. Vejam bem, já devo estar meio brilhando aqui, porém... Porque, enfim, luz... Mas essa maquiagem fui eu que fiz, gente. Porque um hiperfoco é um hiperfoco. Então, tem alguns anos que eu fico seguindo maquiadoras, etc. Como produto testo. Primeiro eu ficava igual o Bozo, aí eu tirava, aí depois fazia de novo, até que um dia começou a ficar muito bom. E é muito engraçado que as seguidoras, eleitoras, sei lá, me mandam mensagem assim: André, quem faz sua maquiagem? Eu falo, fui eu mesma. Porque um hiperfoco é um hiperfoco. Então, e você sabe que isso também atrapalha meninas de serem diagnosticadas? Porque, em geral, os hiperfocos delas têm mais a ver com coisas de meninas mesmo. Então, vai passando, né, ao contrário dos meninos que às vezes aparecem com umas coisas meio exóticas. Entendi. Tem essa questão da expectativa de gênero, que é muito importante, né? Você tem, por exemplo, vamos imaginar que você tem uma pessoa muito retraída, né, muito separada, isolada. Se é um menino, você diz, esse menino tá estranho, diferente, vamos procurar. Se é uma menina, você diz, não, a menina é assim mesmo. Essa menina é tímida, é o papel da menina, né? Ela tá... Então, essa expectativa de gênero que a gente tem acaba tornando mais difícil da gente sequer desconfiar que aquela menina ela pode ter autismo e ela passar por um processo de avaliação diagnóstica. Entendi. O Neo001 mandou. Pergunta da Karina. Tenho uma dúvida sobre filas PCD em shows que hoje incluem autistas. Considerando que há uma sensibilidade em relação aos sons, luzes e ambientes lotados, o nível 1 de autismo se enquadra nesse benefício ou estariam se privilegiando? Vamos lá. Não existe um autista igual ao outro. Tá? Então, por exemplo, eu sou meio sensível. Eu não gosto de show. Eu jamais vou pegar o direito de estar na frente na fila de um show para ir num show. Eu fui em pouquíssimos na minha vida, não tenho boas lembranças. Eu não me sinto bem no meio de multidão. Eu não gosto de som alto, eu não gosto de luz alta, eu não gosto... Não é um lugar para mim, tá? Agora, existem perfis sensoriais diferentes de autista. Por exemplo, o meu filho, ao invés de ter um perfil que evita estímulos, ele tem um perfil que busca estímulos. Então, gente, parece piada, mas é assim, eu fico do lado dele, ele com o tablet dele, e aí ele sobe o som, eu fico, filho, abaixa o som. Ele sobe o brilho da tela, eu falo, filho, abaixa o brilho da tela. Porque ele tem esse perfil de busca de estímulo, e eu tenho o perfil, em geral, de evitar estímulos. Então, sim, vai ter autistas que podem não se incomodar tanto com o som, não se incomoda tanto com o brilho, porque cada um tem o seu perfil sensorial. Quem sou eu para dizer que o autista que está na fila não é autista ou não deveria estar ali? Enfim, é um direito estabelecido por lei, né? A Flávia Marçal 84 mandou: o que uma escola precisa ter para ser inclusiva para autistas? Bom, foi basicamente o que a gente conversou o programa inteiro. Mas assim, quando a gente fala da ALB, a Lei Brasileira de Inclusão, ela estabelece 4 critérios, né? Hoje, basicamente, que a gente tem o acesso, ou seja, ele tem direito de estar na escola. Matriculou, né? Matriculou. Agora você tem outras 3 coisas, que é a permanência, a participação e o aprendizado. Então, essas são as coisas que estão fora, né? Então, a permanência, por exemplo, você tem evasão muito grande, que é quando você não rematricula. Você tem um abandono, no meio do ano você deixa de ir. E você tem o tal do horário adaptado. Que, criança que fica meia hora. Começam a ligar pra mãe o dia inteiro. Vem buscar. Ele não tá bem, vem buscar, tá com crise, vem buscar. Todo dia, e daqui a pouco diz assim, não, 4 horas ele não aguenta, ele vai ficar só 2. E aí começa a diminuir. Então, quando você olha para a inclusão, se esse indivíduo está ficando 1 hora na escola, ele não está cumprindo, ele não está sendo inclusivo, porque não tem jeito dele cumprir as 800 horas que está previsto na lei. Veja, não estou querendo dizer que em nenhum momento você pode fazer um horário adaptado. Sempre é individual. Então, vamos imaginar, eu tenho um indivíduo que só aguenta ficar 1 hora. Esse indivíduo pode existir? Pode. Mas eu tenho que dizer o seguinte, mãe, vamos ficar 1 hora, mas eu vou ensinar para ele a ficar 4 horas. Então, começa o procedimento hoje. Então, se eu pensar em práticas baseadas em evidência, eu tenho umas 3, 4 que eu posso usar. E aí, ele vai ficar... daqui 1 mês, ele vai ficar as 4 horas. Com meu filho foi assim. Porque ele nunca tinha estado na escola regular. Então, elas fizeram todo um esquema diferente de... Deixa ele começar só na sala de AE, né? Aí, a gente vai começar a introduzir ele aos poucos na aula. Hoje, essa semana, a gente começou com ele na aula de artes, que é uma aula um pouco mais tranquila. Ficou a semana inteira na aula de artes, beleza. Semana que vem vai ser artes e ciência.
E aí vai esticando, e aí vai entendendo. E da mesma forma, a acompanhante dele começou a fazer um negócio para dar mais autonomia para ele. Por mais que ele não fale, que ele tenha muita dependência, ela começou a sair da sala e deixar ele sozinho. Ó, Theo, vou ficar 10 minutos lá fora, tá bom? Aí avisava os coleguinhas, gente, tô saindo, qualquer coisa, beleza? Saía. Aí no outro dia, 15 minutos. Então, é essa coisa de você ir trabalhando para estender a tolerância da criança e também para ir adaptando, né? Porque a autista precisa de um pouco de previsibilidade. Então, você ir aumentando esse tempo devagar, é muito provável que você consiga fazer com que ele fique nas aulas, em todas as aulas. Só né? aí ela já falou de modelagem, de reforço diferencial, de reforçamento, de dicas, tudo prática baseada em evidência. Então, esse é um desafio, permanência. O outro desafio é a participação, ou seja... Você tem muitos alunos, toda escola tem. O professor sabe o que eu estou falando. Um aluno que ele deambula a escola todo dia, ele não entra na sala. Por quê? Porque nós não fomos ensinados, você fez licenciatura, né? Como ensinar o menino a entrar na sala? Ninguém foi ensinado a fazer isso. Então, porque estudantes autistas apresentam essa diferença e outros não apresentam normalmente. Criança típica aprende isso naturalmente, não precisa de ninguém ensinar. Né? Então, a gente precisa ensinar ele a entrar na sala de aula, a sentar, a ficar sentado, a olhar para a professora, se eu tiver de ir para algum lugar, a não fugir. Nós estávamos lá embaixo conversando, até com a produtora aqui, de crianças que fogem. Cara, toda hora acontece isso em escola, um indivíduo que foge. Eu era a mãe que saía hora. correndo atrás toda hora. Não podia. Eu tava contando até pra ele que teve uma época que a gente foi morar fora do Brasil, e quando meu marido saía, era aquela porta que dá pra rua, né? Aquela coisa, não tem um muro, nada, é a porta da casa que dá pra rua. Então, se eu ia no banheiro, eu tinha que me trancar com meu filho dentro do banheiro, porque senão ele, abria a porta e fugia. Agora, imagina isso na escola. Então, a escola precisa ensinar ele a não fugir, a ficar na escola. Então, são desafios à participação. Aí, quais são os procedimentos? Estou falando assim, genericamente. Tem vários procedimentos. Por exemplo, reforço diferencial. Tem dica visual também. A gente pode... uma pessoa pode apoiar esse indivíduo. A gente pode usar comunicação alternativa. Tem uma série de procedimentos, né? Rotina visual antecipatória e tal. Um outro que ela citou aqui, que é ensino mediado por pares. Você ensina um colega a ajudar ele. Né? E você pode ensinar o colega, por exemplo, a ajudar ele a entrar na sala de aula. E é uma coisa que acaba virando natural, né? Na formatura dele aconteceu uma coisa tão... Eu chorava, eu e meu marido, porque assim, ele entrou com os colegas com aquele chapéuzinho, e primeiro que assim, ele não tolerava nada na cabeça. Você pensa, a gente morou na Suécia, que fazia menos 20, ele não aceitava touca. A gente passou muito aperto lá. No que eu olho, ele entrou com aquele troço na cabeça, aquele que é... Como é que chama aquilo da formatura? Capelo. Aquilo ali, pois é. E aí... ele começava a ficar com calor e tirava. E aí a colega dele via que ele tinha tirado, que a fotógrafa estava chegando, ajudava ele a colocar de novo para ele tirar a foto. A hora do hino nacional foi uma piada, porque todo mundo levantou, ele sentou. Aí o colega fez, Theo, levanta. Aí o Theo levantou. Aí acabou o hino nacional, todo mundo sentou, ele ficou em pé. Aí o colega, Theo, senta. Então você vê que a coisa do cuidado com ele já era uma coisa que estava incorporada na rotina da sala de uma forma muito natural, muito bonita. E tem muita pesquisa brasileira, e um dos maiores pesquisadores dessa área, o maior pesquisador, é o Carlos Schmitt, que foi um dos autores do parecer também. E a última coisa é o aprendizado. Cara, se eu te perguntar assim, quantos % dos autistas estão alfabetizados no Brasil? Esse dado não existe. No dia da avaliação, as avaliações nacionais, sabe o que fazem com os autistas? Fala, não vem amanhã. Ou então, vai para outra sala que agora vai ser a prova. Para não baixar Cara, isso aí, se você falar pro professor, todo professor sabe disso que eu tô falando. Que toda avaliação é isso. Na escola, toda vez era isso. E isso é um negócio de uma maior, tão grande gravidade que parece que eu tô inventando. Não tem nem isso é muito grave. Decente, né? Às vezes, quando a gente procura como gabinete dados, assim, quantos autistas tem matriculados na rede estadual, na rede municipal? Vem uma salada, autista, transtorno global do desenvolvimento, mas não é a mesma coisa, inclusive não usa mais esse nome. Deficiência intelectual. Tá bom, mas e se o autista tiver deficiência intelectual? Ele tá no número de cima ou ele tá no número de baixo? Então a gente não tem nenhum senso decente para saber quantos autistas com DI, sem DI, deficiência intelectual, a gente tem na rede regular de ensino. Então a gente precisa mensurar o quanto eles estão aprendendo, ter esse dado, por exemplo, se está alfabetizado, se não está, o que ele está aprendendo. E mais do que isso, aí é mais complexo, a gente precisa comparar ele com ele mesmo. Imagina o seguinte, eu tenho um indivíduo no terceiro ano, no final do terceiro ano, que os alunos devem estar alfabetizados, ele não está alfabetizado. Talvez eu poderia dizer assim, eu vou lá, avalio, ele não está alfabetizado, ele sabe tal e tal, tal coisa, tá? Ele sabe as letras, por exemplo, alguma coisa assim. Aí você diz assim, ele não está aprendendo. Calma aí, não é assim não. Eu tenho que comparar ele no final do terceiro ano, com ele no final do segundo ano, com ele no final do... Pode ser que ele tenha aprendido mais que todo mundo ali na sala. Então, é um desafio, em termos de avaliação, muito grande. Como é que eu faço para enfrentar esse desafio? Só tem uma forma, tendo um PEI, um plano educacional individualizado que vai comparar ele com ele mesmo, fazendo avaliações com base científica em todos os anos. Então, eu preciso dessas 4 coisas para ter uma educação inclusiva.
Eu preciso de acesso, isso está garantido. Parabéns, a gente não nega o valor histórico de todo esse debate ali até os anos 2000. Mas agora a gente tem que falar em permanência, em participação e aprendizado. Do contrário, a gente não está falando de educação inclusiva, segundo, inclusive, a própria lei brasileira, a LBI. Eu queria reforçar essa coisa da acessibilidade, porque uma coisa que me incomoda muito é ver pessoas falando, por exemplo, contra o acompanhante especializado. Acompanhante especializado é uma coisa individual, a gente tem que pensar na educação coletiva. Acompanhante especializado é acessibilidade para autista. Alguém briga porque a cadeira de rodas é individual, porque devia caber 30 numa cadeira de rodas? Não, ninguém fala isso. Ninguém vira para um cego e fala, deixa seu cão guia do lado de fora da escola. Ninguém vira para o intérprete de Libras do aluno surdo e fala, não, você fica do lado de fora, senão você vai segregar o aluno. Mas todo mundo se sente à vontade para tirar recurso de acessibilidade de autista, ou para ser sommelier de acessibilidade com autista. E geralmente são pessoas que não são autistas, é isso que me incomoda mais, ou que nem tem um filho autista grau 2 e 3. Então a gente precisa acordar para o fato de que o cão guia de o intérprete de Libras pode ser o acompanhante especializado do autista, é um recurso humano de acessibilidade que, para muitos, é essencial para que permaneça na escola, para que seja incluído de verdade e para que aprenda. São quantas crianças autistas no Brasil? Bom, se a gente aplicar 1 a cada 36, nós temos, em termos de população geral, 6 milhões de pessoas. Tá. Então é uma quantidade muito grande. A maioria, no caso do Brasil, não tem diagnóstico. Mas, como a gente está dizendo que a educação inclusiva, por exemplo, não deve depender do diagnóstico, mas da avaliação pedagógica, então é essa a proporção também. Entendi.